Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Na aula anterior, nós falamos da deriva continental, da teoria que afirmava que os continentes não tinham justamente esse formato conforme vocês conseguem observar. Este formato que, inclusive, é o formato atual dos continentes. Na aula 4 de hoje, vem aqui comigo para o quadro. Você vai ver a segunda etapa, o módulo 1, a unidade 2, dentro da segunda semana. Segunda semana essa que remete também à nossa aula anterior, na qual vocês aprenderam junto com o professor de ciências que há 225 milhões de anos aproximadamente, nós tínhamos um único continente e esse único continente era denominado de Pangeia. Posteriormente, a Pangeia foi se dividindo pelos movimentos das placas tectônicas, formando ao norte a Laurásia e ao sul a Gondwana. Não ainda com o formato que você viu agora, eu segurando o globo, porque isso era 135 milhões de anos atrás. Há 65 milhões de anos atrás, agora sim começa a ter um formato parecido com o formato atual, onde eu tenho a América do Norte, a Europa, a Ásia, a África, a Índia, a Austrália, a Antártica e a América do Sul. Conforme você consegue também observar nesse GIF, ele mostra para nós a teoria da deriva continental, na qual um único continente vai se dividindo, formando os continentes conforme nós temos hoje. Então, nos tempos atuais, nos dias de hoje, nós temos aqui sim o formato igual eu mostrei para vocês no início da nossa aula. Pois bem, se a Laurásia forma os continentes mais ao norte, a Gondwana forma os continentes mais ao sul, elas têm aqui um grande oceano, denominado Oceano de Tétis. Oceano de Tétis. Posteriormente, o Oceano de Tétis vai formar um mar. Qual que seria esse mar? O Mar Mediterrâneo. No caso aqui, nós temos a separação também pela linha do Equador. Ainda vimos na aula anterior e iniciamos algo muito importante, que foi a teoria proposta por Alfred Wegener, um cientista alemão do século XX, que estudou e considerou esses movimentos. Ele era um meteorologista que estudou e nasceu na Alemanha. Considerado a costa do continente americano que de alguma forma se encaixava com o continente europeu, ou seja, existia ali um encaixe também da América do Norte. E também do africano, o continente africano com a América do Sul. Mas não foi apenas isso o que a teoria dele fez com que ela fosse validada. Nós temos 4 pontos importantes feitos por Alfred Wegener. Gravem esse nome, Alfred Wegener. Quais seriam esses 4 pontos importantes? Dentre eles, nós vamos ver o seguinte, vem aqui comigo, evidências geomorfológicas, evidências litológicas, evidências paleontológicas e evidências glaciais. O nome dele, então, é Wegener. Pois bem, dentro aqui, inclusive do conteúdo que preparamos para vocês, vimos também na aula anterior que alguns fósseis de animais que eram encontrados na América do Sul também eram encontrados na África. Então, como isso seria possível? Se, por exemplo, um elefante não conseguiria nadar da África até a América do Sul, até porque ele nem tem essa habilidade. Algo que Alfred Wegener propôs é que os continentes estariam sim ligados, e se eles estariam ligados, nós formaríamos um único continente. A partir dessa separação, foram encontrados fósseis, dentro de estudos também da paleontologia, como a gente vai ver aqui, com uma reportagem bem recente do G1. Vem aqui comigo.
Fóssil de elefante pré-histórico encontrado por pescadores em Sombrio, Santa Catarina. Então, um fóssil de um animal, de um elefante, que foi encontrado na América do Sul. E eu tenho aqui, inclusive, uma representação, um modelo deste elefante, que na verdade pertence à família dos mamutes e representa aqui um mastodonte, ou seja, ele é um parente próximo do elefante. Observem, o fóssil de um mastodonte, uma espécie de elefante pré-histórico, foi encontrado por pescadores em Sombrio, no sul catarinense, de acordo com pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí. O osso é metade da esquerda da mandíbula de um macho adulto. O Museu Oceanógrafo divulgou essa descoberta do fóssil essa semana. Nós também agora, a partir de estudos recentes que envolvem a genética, nós conseguimos também identificar o animal a partir do DNA, inclusive se ele é um macho ou se ele é uma fêmea. E através do processo de datação, nós conseguimos saber até a idade daquele fóssil, ok? No caso aqui de Goiás, nós temos até um fóssil de um elefante que fica localizado ali na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no nosso Museu do Cerrado. Nós temos ali uma representação do elefante que foi encontrada no Cerrado. Pois bem, então se o Wegener tinha esses 4 pontos importantes, esses 4 pontos de alicerce para a teoria das derivas, todos eles devem ser estudados por nós aqui e nós vamos sistematizar isso um por um. Vamos em relação às escalas geomorfológicas ou evidências geomorfológicas que já falamos na aula anterior. Quais seriam elas? Wegener enumerou várias coincidências geomorfológicas entre os continentes. Talvez essa seria a mais comentada nas aulas, mas não só pode ser única, porque elas também dependem das outras. Como é o encaixe das linhas das costas atuais dos continentes entre eles. O encaixe da América do Sul com o encaixe da África. Na nossa imagem que passamos, nós vamos ver um retrospecto, como se estivesse voltando no tempo. E aí essa evidência geomorfológica vai ficar bastante evidente quando o continente africano, do seu lado direito, se une ali novamente, como se estivesse voltando no tempo com o continente da América do Sul, como o encaixe vai acontecer neste momento. Então, além dessas evidências, que é possível de você observar, nós também temos essa formação do que era anteriormente o único continente que já era chamado, e você aprendeu, que é denominado Pangeia. A partir disso, nós também temos evidências litológicas, como é o seguinte: a aproximação dos continentes no mapa permitiu verificar a continuidade geológica ao nível de grandes estruturas da superfície terrestre, como as cadeias de montanha ao nível da composição litológica, como, por exemplo, as cadeias de montanha presentes na América do Sul, formando aí as cordilheiras, no caso a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes. Perfeito? Já no caso lá do Himalaia, nós também temos lá a formação de outras cordilheiras, também ali próximas à China. Perfeito? Dando continuidade à nossa aula, nós temos que, das evidências litológicas, conforme também nós conseguimos observar pela imagem, e aqui nós temos a cordilheira e as montanhas, né, mostrando justamente isso que a gente falou para elucidar, e agora um exemplo da Serra do Cabo, que é uma cadeia de montanhas de orientação leste-oeste da África do Sul, que seria a continuação da Sierra de la Ventana, conforme mostra a orientação da Argentina, ou ainda o Planalto da Costa do Marfim, na África, e teria continuidade no Brasil. Outra evidência bastante importante para você anotar são as evidências paleontológicas. Essas têm correlação grande e forte com a paleontologia,
que é o estudo dos fósseis, conforme você também já deve ter visto em aulas anteriores. E o fóssil não significa necessariamente que seja somente o vestígio de um osso. Pode ser uma pegada, pode ser uma folha, pode ser o rastro de algum animal. Essas podem ser as várias evidências fósseis. Então a paleontologia tem essa importância dentro aí dos estudos de Wegener. Vem aqui comigo. Entre essas evidências mais impressionantes que o Wegener estudou e apresentou, estava dos fósseis da flora de Glossopterismente, que seriam plantas distintas, conhecidas coletivamente na África e também no Brasil. Ou seja, o mesmo indício fóssil de determinada espécie de planta que teria na África aparece também no Brasil. E também na Austrália, na Índia e na Antártida. E como seria possível de acontecer da mesma planta ter em várias regiões? Justamente pela teoria da deriva continental, onde estavam todos os continentes unidos num único e grande continente. Pois bem, das evidências paleontológicas, nós temos aqui o indício de fósseis idênticos, encontrados onde? Na América do Sul, e esse, no caso aqui, seria um réptil de 300 milhões de anos atrás, sugerindo que os dois continentes estariam juntos naquele intervalo de tempo. Pois bem, os animais e as plantas dos diferentes continentes mostraram semelhanças na evolução até o tempo da fragmentação do continente. E após isso, surgiram caminhos evolutivos divergentes, presumivelmente devido ao isolamento e às mudanças ambientais das massas continentais e da sua separação. Até hoje, nós temos aí processos dentro das ciências chamados de especiação, que podem ser e acontecer por conta de isolamento reprodutivo, onde devido a um isolamento geográfico, eu também vou ter um isolamento reprodutivo. Mas objeto de conhecimento esse para nós aprofundarmos nas outras aulas. Por fim, as evidências glaciais, conforme o próprio nome já nos ajuda aqui a entender um pouquinho, Wegener também se baseou em evidências paleoclimáticas. Como quais, professor? Aquelas que comprovam um importante e extenso evento de glaciação no sul e no sudeste do Brasil, no sul da África, no sul da Índia, no sul da Austrália e no sul da Antártida. Dessa forma, como mostra, por exemplo, aqui essa imagem ilustrativa, mostrando justamente aqui as evidências glaciais que aqui colocamos nessa parte que está em branco. Há aproximadamente 300 milhões de anos, em todos esses lugares, estrias impressas nas rochas da época indicavam direções de movimento das antigas geleiras. E conforme a gente vai observando aqui, nos tempos atuais, nós também temos essas evidências que mostram que estariam bem próximos esses continentes. Nós temos aqui uma imagem ilustrativa mostrando essas evidências glaciais e, por fim, na nossa aula, nós iremos deixar como sugestão de vídeo para você complementar os seus estudos um vídeo que é denominado A Criação dos Continentes, como nasceu o nosso planeta, do History Channel Brasil. O link está também na descrição do vídeo e você pode acessar para complementar o conteúdo. Dessa forma, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Esperamos contar com todos vocês na nossa próxima aula, onde daremos continuidade à nossa jornada de conhecimento dentro da educação de jovens e adultos. Te espero lá. Até mais. Valeu!